Olá Brasil, olá você aí de casa! Hoje a gente vai falar do filme Bingo, o Rei das Manhãs, sem spoilers. Esse é um filme inspirado na vida do Arlindo Barreto, que era o palhaço Bozo, mas por coisas relacionadas a direitos autorais, eles mudaram o palhaço Bozo pro palhaço Bingo. E além disso, eles adaptaram um pouco a história do Arlindo, porque ele não foi o primeiro palhaço Bozo, então tem umas outras coisas que eles deram uma mudada pro filme ficar mais interessante. Essa é a primeira vez que o Daniel Rezende tá fazendo uma direção pra cinema. Vocês devem se lembrar dele de vários outros filmes, mas que ele editava. Por exemplo, Cidade de Deus, Tropa de Elite 2, A Árvore da Vida, Robocop, Ensaio sobre a Cegueira, enfim, só filmaço. Uma coisa que eu descobri é que quando o Daniel começou a fazer esse filme, ele convidou o Wagner Moura pra interpretar o palhaço Bingo, e o Wagner topou, e eles estavam desenvolvendo projetos aí juntos por algum tempo, mas em 2015 o Wagner Moura acabou decidindo que ele não ia dar conta de participar, porque ele estava muito ocupado com Narcos e outras produções aí que ele estava fazendo, e o próprio Wagner Moura indicou o Vladimir Bricha, que sério, essa foi a melhor coisa que aconteceu na carreira do Vladimir Bricha, ele ser indicado pra fazer esse filme, porque ele arrasa, maravilhoso, Vladimir! Um beijo, espero te conhecer um dia, te entrevistar, seu maravilhoso, que filme incrível, sério, arrasou. Então vamos lá, vou contar um pouquinho da história do filme pra vocês, que é sobre a vida do Augusto Mendes, um trechinho da vida dele. Ele era um ator de pornochanchadas, mas essa carreira estava um pouco decadente aí nos anos 80, e ele teve a chance de fazer um teste pra ser o palhaço Bingo, e ele passou, ele conseguiu, só que no meio desse mundo aí de fama e não sei o que do palhaço, ele acabou se envolvendo com drogas, e isso causou alguns problemas na carreira dele e tal, e aí esse filme fala um pouco da relação dele com a família e na relação dele de trabalho. E uma das coisas que eu mais amei nesse filme é que ele mostra muito os bastidores da televisão dos anos 80. Então se você é curioso pra saber como as coisas funcionavam naquela época, esse filme é pra você, porque é muito engraçado as breguices e as coisas bizarras que aconteciam na nossa televisão aí nos anos 80, nos anos 90 também. Eles até fazem piada com a Xuxa, dela ficar de maiô, dançando com as crianças, esse tipo de coisa que nossa televisão deixava exibir, pessoas seminuas dançando com crianças e fazendo umas coisas bizarras. Só que no filme a Xuxa chama Lulu e eles dão outros nomes aí pros personagens, outros nomes pra televisão. Por exemplo, o Bingo passava no SBT, que eles chamam de TVS, e a Globo eles chamam de Mundial, que é a que fica em primeiro no top da balada, né, na audiência. Outra coisa maravilhosa que tem nesse filme é a participação da Gretchen. Na verdade é uma versão da Gretchen interpretada pela Emanuele Araújo, que está arrasando, ela está muito boa de Gretchen, maravilhosa. Outra coisa muito legal desse filme é a direção de arte. Como esse filme se passa nos anos 80, ele tem várias características, vários objetos, várias coisas legais, a televisão, né, dos anos 80, as câmeras, os equipamentos ali da galera, as roupas, né, o figurino, todo o cabelo deles, assim, é muito legal. Além de tudo, as cores são muito vivas, né, vermelho, azul, inclusive as cores que são parecidas com a cor do palhaço, né, amarelo, e a fotografia tá muito bonita, a fotografia evidencia, né, essas cores e esses objetos aí dos anos 80. E esse filme faz um equilíbrio muito legal entre humor e drama. Na parte de humor tem umas piadas muito boas que eu até ri alto no cinema. Tem um personagem interpretado pelo Augusto Madeira que tá sensacional. Inclusive esse ator já fez um filme chamado Nise, O Coração da Loucura, que é um filme com a Glória Pires que conta a história verdadeira da Nise e tudo mais, que é um filme muito bom, tem na Netflix, recomendo. Enfim, o personagem dele é muito engraçado, ele é o câmera que fica amigo, né, do palhaço Bingo, e eles vão entrando nessa coisa de drogas e tal, mas ele é um personagem muito engraçado. E ao mesmo tempo tem um grande drama no filme, que é que o Augusto, ele tá famoso, o Bingo é sucesso, não sei o que lá, mas ele, o Augusto, não é, porque no contrato tem uma cláusula que ele não pode falar que ele é o palhaço Bingo, ele não pode associar a imagem dele com o Bingo, então ninguém sabe que ele é o Bingo, que ele é o top, que ele é um apresentador foda, que ele tá trabalhando pra caralho, então ele sofre muito com essa coisa dele não poder contar quem ele é. Uma parte dramática bem importante do filme também é a relação dele com o filho, que é muito bonita, e também tem a Leandra Leal no filme, maravilhosa, né, como sempre, isso não é nem novidade que ela tá arrasando. Ela faz o papel da diretora do programa, e ela é muito religiosa, e o Bingo é meio contra tudo de religião, de coisas santas e puras, né? Ele é um cara totalmente oposto disso. Então eles conflitam muito nesse sentido, que é bem interessante pro filme. Pausa para falar Vladimir Bricha de novo. Te amo, Vladimir. Como assim? Maravilhoso. É interessante porque nesse filme Vladimir consegue mostrar vários tipos de atuação aí, digamos, de emoções que ele tem dentro dele. Tem essas partes emocionantes, dramáticas e tudo mais que ele sofre. Tem a parte das drogas. Tem a parte que ele tem que ser o palhaço
felizão. Tem a relação dele com a mãe no filme também, que é muito bonita. Então tem vários momentos legais e o Vladimir acerta em todos. O grande destaque desse filme é o Vladimir Bricha, sério. Outra coisa que eu gostei muito nesse filme é que ele é um filme que dá gosto de ver, sabe? Quando você tá vendo e você percebe que a câmera tá ali envolvida, que teve um momento de direção, que tem uns planos diferentes, que a câmera muda na hora certa, sabe? Quando tem uma pessoa falando uma coisa, a câmera, pá, muda na hora. Também esse filme tem planos sequências e planos mais longos. Tem um plano que é, assim, maravilhoso, não vou dar detalhes do que tá acontecendo, só da câmera. Tem uma pessoa numa sala e aí a câmera vai dando a volta na pessoa e mostrando tudo que ela tá fazendo, o que tá acontecendo, e depois a câmera vai pela janela. É como se eu tivesse aqui, a câmera dá a volta em mim e sai pela janela e filma a cidade. E depois vai pra outro cenário e entra, tipo, em outro prédio, e entra lá no outro prédio e começa a próxima cena. Maravilhoso. Um detalhe que eu tenho pra reclamar aí pro Daniel Rezende é que eu achei que ele faz muito os planos da cidade, que ele mostrava a cidade, muito longo. Ficava um tempão mostrando a cidade, que eu já tava assim, tá bom, vai, pula pro próximo assunto, sabe? Isso me incomodou um pouco. E o final do filme me incomoda também, não pela história ou pelo que aconteceu, mas como foi contado o final. Porque o filme vai vindo num ritmo de contar a história. E de repente, no final, ele acelera pra contar muita coisa em pouco tempo. E aí, atrapalhou. Eles fazem aquele tipo de montagem que conta um monte de coisa, sabe? Vai mostrando na montagem, ele fez isso, e acabou o filme. Então, eles querem chegar num ponto final, eles querem chegar num momento da história, né, do Augusto, só que eles estão aqui no final do segundo ato, e aí eles correm pra chegar nesse ponto. Então, a gente não vê direito o que aconteceu aqui, né, nesse meio tempo, como que ele chegou lá, por que ele decidiu isso. Ficou uma coisa, assim, meio corrida. Então, assim, eu acho que é um filme muito completo, tem esse lance da direção ser diferente, bonita, tem o Vladimir Bricha arrasando, todo o resto do elenco, a história é muito interessante, só que aí o final eles aceleram muito e aí isso me atrapalhou um pouco. Porém, mesmo assim, o filme ainda é muito bom, recomendo que vocês vejam. As coisas que rolavam nos anos 80 eram muito bizarras e bregas, sabe? Então é muito divertido ver isso. E agora eu vou falar uma coisinha aqui que tem um leve spoiler, mas é um spoiler da vida do Arlindo Machado, que se você não sabe que aconteceu isso na vida dele, talvez seja melhor não ver pra você descobrir isso no filme. Mas se você já sabe da vida do Arlindo Machado, do que aconteceu, eu vou contar um pouquinho do que aconteceu aqui com relação ao Arlindo Machado pessoa, porque ele tá vivo, ele existe, e ele assinou um contrato com a galera. Então, spoiler alert, o Arlindo Machado, ele usou drogas e não sei o que, ele passou por um momento difícil, e depois ele virou pastor evangélico. Ele encontrou Deus e, sei lá, e aí ele parou de usar drogas, e aí ele continuou sendo palhaço nas igrejas e tudo mais. E isso é a vida do Arlindo Machado, ok? Não é um spoiler, por isso que eu falei que não era spoiler. Só que o Arlindo Machado, como eu disse, ele está vivo, e ele deixou que contassem a história da vida dele, mais ou menos adaptada, só que o Arlindo assinou uma cláusula que pra vocês contarem a história da minha vida, mais ou menos adaptada, mas é a minha história, vocês têm que contar que eu virei pastor evangélico e contar toda essa parte de Deus que mudou minha vida e não sei o que lá. E aí eles tiveram que assinar esse contrato. E aí eu acho que esse foi um problema no roteiro, porque eles precisavam contar que o Augusto, né, o Arlindo, se voltou pra religião, mas pra chegar lá, eles pularam o terceiro ato inteiro, correndo pra conseguir chegar nesse ponto. E aí eu acho que isso atrapalhou um pouco, não sei se foi por isso, mas essa é a minha única grande reclamação desse filme, assim, eu recomendo muito que vocês assistam. Se você já viu, coloca aí nos comentários o que você achou mais engraçado, qual cena que você mais riu, ou a cena que você chorou também, porque tem umas coisas que acontecem que eu chorei. Não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, um beijo, tchau!